E o Queiroz foi preso, grande dia. Agora vamos falar sobre delação. O Queiroz pode delatar. Por quê? Porque a esposa dele está foragida. Também teve mandado de prisão para a esposa dele. Ela pode ser presa a qualquer momento. Talvez entre eu gravar esse vídeo e publicar, ela já seja presa. Mas o cara, quando ele está preso, ele até aguenta e ele fica quieto. Mas quando ele vê pessoas, familiares dele, presos, a chance de delatar para salvar os familiares é muito, muito grande. Só que tem um problema na delação do Queiroz. Ele e o Flávio estão envolvidos com milícias. E milicianos são bandidos da pior espécie. É como facção criminosa. A milícia é uma facção criminosa. E para o Queiroz delatar, ele vai ter que filtrar muito bem o que ele vai falar para não ficar inimigo das milícias. Porque as milícias podem assassinar qualquer um. É muito perigoso delatar miliciano, delatar gente de facção. A gente sabe disso. Então, o Queiroz pode sim delatar por conta da esposa dele, mas ele vai ter que filtrar isso, vai demorar talvez algum tempo. Só que tem uma outra coisa, o Bolsonaro está desesperado. Já faz mais de 6 horas a notícia da prisão do Queiroz e o Bolsonaro não falou nada. Ele está reunido com o ministro da Justiça, com os 3 generais lá do governo dele, os 3 babões, e o que se noticia é que os generais estão tentando convencer o Bolsonaro a se desvincular do advogado. Por que do advogado? Porque o Queiroz foi encontrado na casa do Frederic Wassef, que é o advogado do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. O Wassef não é advogado do Queiroz, ele é advogado dos Bolsonaro. E o Wassef teve ontem com o Jair Bolsonaro. Olha só o tamanho da confusão que está o Bolsonaro. Vai ser muito difícil o Jair Bolsonaro se desvincular do caso Queiroz. Porque quando todo mundo perguntava onde está o Queiroz, o Bolsonaro dizia que não sabia, o advogado dizia que não sabia. Eu vou mostrar um vídeo, isso faz pouco tempo, na Globo. Olha só o que o advogado disse. Que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas, não, isso não corresponde à verdade real. Fabrício. Mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. Pois bem, ele falou que não sabia. Quando ele falou que não sabia, o Fabrício Queiroz já estava na casa dele. O Wassef mentiu. E essa não é a única entrevista em que ele mentiu, não. Tem entrevistas em rádios em que ele fala que não sabia onde estava o Queiroz, em que ele mente. E ele é o advogado de Jair Bolsonaro, ele é advogado de Flávio Bolsonaro. Agora vai ficar muito, muito difícil para o Bolsonaro. E com o Queiroz podendo delatar, imagina alguém que não vai dormir hoje. Esse alguém é o Jair Bolsonaro. Eu vou falar mais disso e mais sobre a operação que prendeu o Queiroz e o que mais que pode acontecer para frente. Porque a casa vai... Se a casa ainda não caiu, vai cair e vai cair forte. O Bolsonaro está em desespero. Mas antes, você quer ajudar a dar um empurrão final no governo? Um segundinho. Curte o vídeo e se inscreve no canal. O Bolsonaro, ele usa milícias virtuais, ele usa o gabinete do ódio para espalhar fake news. Inclusive agora, quando o Bolsonaro está reunido com os ministros, pensando na narrativa dele, com certeza a narrativa que ele decidir vai ser a narrativa que o gabinete do ódio vai começar a espalhar nas redes sociais. O gabinete do ódio está mais fraco devido às operações do STF, operações da Polícia Federal também, mas o gabinete do ódio ainda existe. E eles conseguem disseminar uma narrativa para milhões de pessoas em questão de segundos. E é tudo financiado com dinheiro público. E tem youtubers bolsonaristas, e tem blogueiros bolsonaristas, e tem influenciadores bolsonaristas no Instagram, no Twitter, no TikTok, vários no WhatsApp, no Facebook. E aí eles tentam colocar uma narrativa pro povo e enfiar a goela abaixo, bombardeando as pessoas com fake news por todos os lados, para quebrar as mentiras no meio. Um segundinho, você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube nesse mesmo momento vai falar, pô, esse vídeo tá bombando, o cara em 3 minutos e meio que ele tá assistindo o vídeo, ele já se inscreveu no canal, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube, mais gente vai clicar, mais gente vai se inscrever e mais gente continua usando a plataforma, o YouTube. É isso que o YouTube quer, por isso se inscrever no canal é tão importante, ajuda a gente a levar a verdade para mais gente. É um segundinho de graça, clica. Agora, vamos falar sobre isso. Olha só. A operação do Queiroz provou algumas coisas. Primeiro, o Bolsonaro não tem todo esse poder sobre a polícia que ele fala, Porque o Bolsonaro, ele gosta de dar demonstrações de poder. No dia 22 de abril, se eu não me engano, não, 19 de abril, o Bolsonaro foi em frente ao quartel das Forças Armadas discursar lá pro gado dele e falar que as Forças Armadas têm que tomar uma atitude numa manifestação que pedia fechamento do Congresso, aí sim, o fechamento do STF. Bolsonaro estava tentando mostrar um poder que ele não tem. Ele não tem esse apoio das Forças Armadas, não tem mesmo. Se tivesse, ele já teria se pronunciado nos últimos dias sobre o STF, mas não, ele está caladinho e acuado.
Aí o Bolsonaro começou a tentar mostrar que ele tem poder sobre as polícias. Eu tenho poder sobre a polícia militar, a polícia civil e tal. Olha só, para o Queiroz ser preso, imagina, o Ministério Público fez o pedido de prisão, o juiz autorizou, assinou, tá, prenda-se. A polícia do Rio de Janeiro envia nota para todas as polícias de todo o Brasil falando onde está o Queiroz, vamos encontrá-lo e prendê-lo. Então muita gente ficou sabendo disso antes. Aí, tá em São Paulo, a polícia do Rio de Janeiro contacta a polícia de São Paulo e fala, vamos prender essa pessoa aqui. Às 4 da manhã foi quando os policiais ficaram sabendo quem era o alvo, porque tentaram, para não vazar, tentaram esconder o máximo quem era o alvo. Então os policiais que acordaram cedo fizeram seu trabalho, parabéns a todos eles. Eles só ficaram sabendo do alvo às 4 da manhã. 4 da manhã, eles saíram, às 6 da manhã chegaram na casa do Queiroz e prenderam. Quantas pessoas ficaram sabendo da prisão do Queiroz antes dela acontecer? Muitas. Isso vazou para o Bolsonaro? Não. Então, o Bolsonaro não tem todo esse poder que ele diz ter. E ele não tem apoio das Forças Armadas. Agora fica cada vez mais claro que ele não tem todo esse apoio com a polícia toda aparelhada. Pode ter muitos policiais bolsonaristas, assim como tem muitos policiais que não são bolsonaristas. E, acredito eu, cada vez menos bolsonaristas, porque conforme vai passando o tempo, vai ficando claro que o Bolsonaro é um criminoso, é um corrupto, e a narrativa do Bolsonaro vai caindo por terra. O que ainda sustenta o Bolsonaro é o gabinete do ódio, soltando fake news 24 horas por dia para essas pessoas, e fake news direcionada para cada categoria, no caso dos militares, para os militares, para que eles fiquem seguindo o bolsonarismo. Mas o gabinete do ódio está perdendo força, a narrativa do Bolsonaro está perdendo força, porque cada vez mais ele está com esquemas de corrupção, então a coisa está ficando feia. Outra coisa que ficou provado na prisão do Queiroz é o seguinte, o Bolsonaro está cercado por todos os lados. Olha só, ontem eu gravei vídeos aqui sobre a investigação dos atos antidemocráticos, que é uma investigação aberta pela Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, que mudou de lado, ele estava com o Bolsonaro até semana passada, por aí, mudou de lado, agora ele está perseguindo o bolsonarismo, está indo atrás dos bolsonaristas. Semana passada e retrasada, estávamos falando do inquérito das fake news no STF, é outra investigação, já é a segunda. Hoje, estamos falando de um inquérito que é a da rachadinha do caso Queiroz, que é outra investigação. São 3 investigações diferentes e as 3 estão avançando muito, muito forte contra o bolsonarismo. A coisa tá feia. Agora imagina, a esposa do Queiroz vai ser presa, a qualquer momento vai ser presa. Vão falar pro Queiroz, sua esposa vai ser presa, mas calma, Queiroz, suas filhas também cometeram crime. Elas foram funcionárias fantasmas. A sua filha Natália, ela era funcionária do Flávio e depois do Jair Bolsonaro, ganhava 9 mil por mês e ela repassava 95% do salário dela de volta, depositava esse salário de volta. Ela nunca teve nenhum crachá da Câmara dos Deputados em Brasília e nem da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. E aí? Isso é crime que a sua filha fez. O que as outras filhas fizeram também é crime. Suas filhas vão ser todas presas, Queiroz. Você vai falar o que sabe ou não vai? Que essa historinha de que você vendia carro e ganhou 1.300.000 reais em um ano comprando e vendendo carros, não cola. A historinha de que vendendo carros você ganhou 7 milhões em 3 anos, não cola não, Queiroz. Sua família vai ser toda presa e vamos trancar e jogar a chave fora. Você vai falar ou não vai? E o Queiroz, provavelmente ele não fale no primeiro momento. Ele foi policial há muito tempo, ele é experiente, ele tem experiência na política, tá com o Bolsonaro na política há muito tempo. Mas num segundo momento, num terceiro momento, ele vendo que todo mundo sabe, a casa tá caindo pro Bolsonaro. O Queiroz vendo isso, ele vai falar, ou eu delato e salvo a minha família, ou vai ficar todo mundo preso. E o cara, quando ele tá preso, ele até aguenta, ele segura o tranco, afinal foi ele que cometeu o crime, a filha dele não estaria correndo risco de ser presa, a mulher dele não estaria foragida se ele não cometesse os crimes, certo? Pois bem, e envolvesse toda a família nos crimes. O cara até segura o tranco, mas vê a família, as pessoas que ele mais ama na vida, sendo presas, sofrendo, num camburão e tal, isso o cara não aguenta. Ele vai acabar falando. Só que ele vai ter que medir o que ele fala, porque tem milícias. Tem milícias envolvidas, tem facções criminosas envolvidas, facções criminosas que matam pessoas no escritório do crime. Tem vários assassinatos que sequestram pessoas, que invadem casas e expulsam moradores, que constroem edifícios ilegais, que extorquem comerciantes. São criminosos da pior espécie. Então, muita calma.
muita calma, as investigações vão continuar. E tem uma coisa, sabe como a Polícia Federal chegou no Queiroz? Onde estava o Queiroz? A Polícia Federal não, a Polícia Civil do Rio de Janeiro? Através de um celular. Sabe qual celular é? Tudo indica que era através do celular do Adriano da Nóbrega. É o Adriano da Nóbrega. Agora, entende-se por que o desespero de Bolsonaro e Flávio. Eles foram no cercadinho da entrevista alguns dias depois que o Adriano da Nóbrega foi assassinado. Eles foram lá. Agora, entende-se o desespero deles? Com os celulares do Adriano da Nóbrega, imagina o número de provas que estavam ali. E agora, com os celulares do Queiroz, que estava na casa do advogado de Jair e Flávio, a coisa tá feia. E a Polícia Federal também fez operação de busca e apreensão num endereço que por acaso é vizinho do Bolsonaro, inclusive o endereço é o mesmo, rua e número é o mesmo, só que o complemento é diferente, mas a rua e o número é o mesmo, de uma casa de uma assessora do Flávio Bolsonaro, e nessa casa os vizinhos escutaram barulhos de marretadas, quer dizer, a polícia estava quebrando paredes. Por que será que a polícia quebrou paredes nessa operação de busca e apreensão? O que será que tinha dentro, escondido por tijolos nessa casa? E a polícia para ir lá é porque já sabia, porque nos celulares de alguém a polícia encontrou, ó, tá aqui alguma coisa. Então a polícia tá colhendo mais provas, a coisa tá ficando feia, o cerco tá fechando. Eu vou mostrar algumas mensagens de Twitter de bolsonaristas de ontem à noite, isso foi antes do Queiroz ser preso. E você vai ver o desânimo, eu também mostrei isso no TikTok, até falei sobre isso, mas tá engraçado de ver. Olha só, esse é um dos bolsonaristas mais famosos. Pausa o vídeo para ler o que ele fala, ó, tá todo mundo frustrado. Pausa o vídeo, fala para ver o que ele fala, todo mundo frustrado, chateado, mas a gente precisa acordar o homem, senão é o fim não só dele, mas de todo mundo. O outro, pausa o vídeo para ler o que esse cara fala. Ele fala, acabou, pô, a frase do Bolsonaro. Aí no fim ele fala, não faltou apoio, faltou coragem. E essas não foram as únicas mensagens, não. Ontem à noite eu dei risada, porque eu li centenas de mensagens, e todas elas com muitos likes, muitos retweets, em comentários, milhares de comentários, de bolsonaristas, do gado bolsonarista, gente com bandeira da Ucrânia, esse cara tinha bandeira da Ucrânia, volta o vídeo você vai ver, gente com bandeira de Israel, esses bolsonaristas mesmos, irritados com o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro é covarde, falando que o Bolsonaro faltou coragem para ele, falando que o Bolsonaro se rendeu às instituições e tudo mais, porque o Bolsonaro falou que acabou, e quando o Bolsonaro falou que acabou 3 semanas atrás, estava só começando. Olha, eu torço pro Bolsonaro falar, acabou, pô, de novo. Porque quando o Bolsonaro falou aquilo, o cerco fechou. Fala de novo, quem sabe ele renuncia no dia seguinte. O que está acabando mesmo é o governo do Bolsonaro. E tem gente que ainda não acredita. Eu entendo que tem pessoas que ainda estão na negação. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque até o fim de abril, o Bolsonaro estava dando demonstrações de poder. Ele até chegou a me enganar por um tempo. Eu lembro que tinha dias que eu questionava a mim mesmo. Eu falava, pô, tudo indica que o Bolsonaro não tem poder nenhum, ele não tem apoio das Forças Armadas, e ele vai lá na frente do quartel das Forças Armadas fazer discurso. Isso está estranho. Ele solta nota se empoderando, como se ele tivesse esse apoio. Isso está estranho. Aí o que aconteceu? Passaram 2 meses. O que aconteceu? O Bolsonaro não tem apoio nenhum. Ficou provado. Não tem apoio popular. Perdeu as ruas, que as ruas agora, quando tem manifestação, é contra o Bolsonaro, não é mais a favor. Então ele perdeu essa desculpa. Ele não tem apoio popular, não tem as ruas, não tem apoio das Forças Armadas. O comandante do Exército se encontrou com o Gilmar Mendes. Logo depois desse encontro do comandante do Exército, do chefão do Exército, com o Gilmar Mendes, o STF foi pra cima. Olha só o tanto de coisa. O Queiroz foi preso, busca e apreensão, a Sara já tá numa penitenciária. O Alan dos Santos, se tem um cara que não dorme, é o Alan dos Santos. Ele deve olhar para a porta da casa dele toda noite e pensar, meu Deus, 6 da manhã vão arrombar essa porta, eu vou ser preso. O cara deve estar com muito medo, porque os bolsonaristas estão desesperados. A coisa tá feia. Tem gente que ainda não acredita, eu entendo, mas uma hora vai cair a ficha, você vai entender. O governo tá acabando. Eu até comecei a pensar isso nos últimos dias, cada vez mais. Vai chegar uma hora que o Bolsonaro não vai aguentar. Ou ele vai infartar, ou ele vai renunciar. Ou é difícil o Bolsonaro ir até o fim. Minha opinião, ele cai ainda esse ano. E eu não sei se ele cai por renúncia, por cassação de chapa. Só tem uma coisa para lembrar para muita gente. A renúncia do Bolsonaro não impede a cassação da chapa. A chapa é Bolsonaro e Mourão. A renúncia do Bolsonaro faria o Mourão entrar? Sim. Mas o julgamento da cassação de chapa continua.
achando provas, a chapa é cassada e caem os dois. E ficam inelegíveis os dois por 8 anos. Então, calma, vamos esperar. Quer ajudar? Curte o vídeo, compartilha, vamos continuar indo para cima dele. Para cima deles. Estamos perto da vitória. Falta pouco, falta um pouquinho. E um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Falou!